Kevin Zadai do Zohar, O Lugar Secreto, Segredos da Eternidade. Quinta parte, Os benefícios de estar no lugar secreto. Oi. Eu sou Kevin Zadai. Bem-vindo ao lugar secreto onde todas as suas orações serão atendidas. Nós vamos falar hoje sobre o lugar secreto e alguns dos benefícios que vêm do lugar secreto. Se você virar comigo os Salmos 36:6. Vou ler isso da tradução da Paixão. Ele diz: sua justiça é inabalável, assim como as poderosas montanhas. Além disso, se você também observar Salmos 89:14, onde diz que a justiça é o fundamento do seu trono. Eu também gostaria que você apenas escrevesse isso, para que possamos entrar na mensagem. Salmos 37:5-6 diz que se você entregar o seu caminho ao Senhor e também confiar nele, Ele fará isso acontecer. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Louve a Deus. Obrigado por se juntar a nós hoje. Você sabe que estamos falando sobre o lugar secreto aqui. Eu queria falar com você hoje sobre a justiça de Deus. Muitas pessoas querem entender a justiça. É interessante para mim que sem a experiência da palavra de Deus, você está perdendo muito de quem Deus é e o que Ele está tentando lhe dizer. Muitas vezes lemos a Bíblia, não temos entendimento. Jesus costumava falar com as pessoas. Ele disse: você tem que ter ouvidos que ouvem e olhos que veem. Se você não percebe, se você não entende, então você realmente não entende tudo o que Deus está dizendo. Então Jesus diria aos discípulos: escutem, eu lhes dei os segredos profundos do reino. Como em Mateus 13, quando ele fala sobre a parábola do semeador. Ele me explicou isso em uma visita. Ele disse: Kevin, não é o que você ouve, é o que você entende. Então pense nisso que você já ouviu muito. Você sabe, para dizer a verdade, há palavras de Deus mais do que suficientes sendo trazidas hoje em dia, mas há entendimento que vem com isso. Veja, no lugar secreto há um ambiente do céu. É disso que se trata. Quero trazer a vocês algumas das coisas que o próprio Jesus me mostrou. Quero começar com uma história que aconteceu comigo em Tampa, Flórida. Uma noite, quando eu estava com a companhia aérea, fiz o check-in no hotel. Eu estava andando pelo corredor. O senhor falou comigo. Ele disse: Kevin, você sabe que este prédio está torto. Não está certo. Eu disse: bem, parece certo para mim. Ele disse: está torto. Em direção à água. Eu estava bem ali na Baía de Tampa. Eu fiz isso. Com certeza, a lata inteira rolou da minha cômoda no meu quarto para o chão. Ele disse: veja, todo o edifício está inclinado para a água. Não está nem certo. Mas você não sabia disso até eu falar com você. Isso é o que é retidão. Há um fio de prumo que pode estar rolando da mobília em a direção em que estava inclinada. O fio de prumo está mostrando a você que há algo errado. Fiquei maravilhado. Então sabe o que eu fiz? Corri para fora, desci até a água. Olhei de volta para o prédio. Com certeza, todo o edifício está ligeiramente inclinado para a água. O Senhor começou a falar comigo sobre justiça. Ele disse: Kevin, no céu, está a verdade absoluta. Meu trono é construído sobre tudo o que é certo. É por isso que se chama justiça. Portanto, há um fundamento no trono de Deus que é justiça. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, João disse: você precisa me batizar, Jesus. Jesus disse: não, para cumprir toda a justiça, você deve fazer isso. Em outras palavras, já estava estabelecido que Jesus teria que enfrentar tudo o que um ser humano encontraria. Isso também era para ser batizado. Portanto, o batismo nas águas é muito importante, assim como o que aconteceu depois disso, sobre o Espírito Santo vindo sobre ele, batizando-o também. Mas Deus quer estabelecer sua justiça porque seu reino é baseado na justiça. Então Ele quer que sua vida seja estabelecida na justiça. Então, o que significa para você? Bem, isso é o que significa para você quando Deus entra no lugar secreto. Ele vai revelar a você partes de seu caráter que, neste caso, será justiça. Em outras palavras, ele disse: Kevin, se você realmente quer entender o que é justiça, é assim. Você é um homem. Eu sou Deus. Estou sempre certo. Às vezes você não está. Eu sempre estou certo. Certo, Kevin, mas você nem sempre está certo. Você nem sempre sabe o que é certo, mas eu sei. É por isso que sou Deus. Isso não é bom? Agora, o que ele fez por mim foi que ele me mostrou algumas coisas. Ele disse: Kevin, tudo está bem com as pessoas até que eu fale com elas. Eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo a verdade estabelecida que está no céu.
A retidão está estabelecida. Pense em algumas das vezes em que Deus realmente veio até você, visitou você. Eu tive visitas. Você teve visitas nas quais não pensou as coisas certas, não viu as coisas certas. Agora, de repente, quando Deus revela a verdade para você, você percebe que está errado o jeito que você está olhando para as coisas. Eu tive palavras vindo a mim. Pensei, não sabia, mas agora sei. Assim como aquele hotel em Tampa, aquele hotel estava torto o tempo todo. Você sabe quanto tempo? Eu tinha ficado lá intermitentemente. Eu visitava aquele hotel às vezes mensalmente há 3 anos. Eu nunca soube que era torto até que Deus falou comigo. E daí se você acha que algo está certo e não é o que é? É engano. Você vê que o engano é quando sua percepção está errada. Jesus me disse que o engano em sua forma mais pura é quando uma pessoa não sabe que foi enganada. Ele ou ela está enganado. Então pense em quando Deus está falando de seu trono. De acordo com Salmos 89, um dos fundamentos de seu trono é a justiça. Isso significa que quando ele fala está falando o que é correto, o que é certo, o que é absoluto. Portanto, uma das coisas que você precisa deixar claro em sua mente nesta sessão é que Deus está sempre certo. Ele sempre vai estar certo. Você sabe que foi engraçado. As pessoas o tempo todo perguntavam como é estar na frente de Jesus. Como é ver o Filho de Deus. Eu disse, o que acontece é que tudo o que ele diz é verdade. Tudo o que ele diz tem um comando sobre ele. Ele não duvida. Ele nunca questiona. Ele não tem perguntas. Ele só tem respostas. Eu vou te dizer como é estar na frente de Jesus. Ele está certo. Nem sempre estou certo. E se pensarmos que estamos certos e ainda assim estivermos errados? Parte da correção que vem no lugar secreto é quando você percebe que Deus é justo. Ele te estabelece em justiça. Então tudo que você faz é justo. Está certo. Como você pode simplesmente saber que uma coisa está certa? Às vezes você só sabe por intuição, por uma revelação repentina. Eu só sei que isso é certo. Bem, o que é isso? Isso porque há uma verdade estabelecida do céu entrando em seu coração e em seu espírito agora. Posso orar em circunstâncias contrárias. Posso orar os mistérios de Deus por meio do Espírito de Deus. Deus pode me dar a verdade. Pode ser contrário às circunstâncias que estou enfrentando, como as que você está passando agora. Muito do que você encontra em sua vida não é absolutamente a verdade. Pode ser um fato, mas não é a verdade. A verdade nasce do Espírito de Deus porque o Espírito é o Espírito da verdade. Então é isso que ele faz. Isso é quem ele é. Então, quando você ora no Espírito, isso o estabelece na justiça. Isso não é incrível? Então, quando você entra no lugar secreto, você mergulha na presença do céu. Você está imerso na presença da verdade absoluta. Você está imerso na presença do Espírito de Deus que é a verdade. Ele sabe a verdade. Ele é a verdade. Ele promove a verdade. Então o Espírito de Deus está falando com muitos de vocês agora. Você está vendo que sabe que a sua percepção pode estar errada. As coisas que você acredita podem estar erradas, mas Deus quer resolver isso para você. Como ele faz isso é isso. Ele apenas pede que você seja humilde. Ele apenas pede que você o deixe habitar com você. Há algumas escrituras que me vêm à mente. Um deles está em João 14. Jesus disse, escute, se você me ama, você me obedece e meu Pai e eu vamos viver com você. Nós vamos ficar com você. Essa é uma escritura incrível. Quando você pensa sobre o poder disso, que o Senhor Jesus Cristo e o Pai virão morar com você. Isso vai mudar você. Você gostaria que o Pai e Jesus aparecessem em sua casa e se mudassem. Mas é isso que acontece no lugar secreto. O que vai acontecer é que vai começar a mudar para o que é certo versus o que é errado. Então, de repente, como naquele hotel, as revelações virão. Eu sinto o poder de Deus falando sobre isso. Muitos de nós só precisam de uma dose de realidade. O que precisamos é de uma dose do Espírito Santo. Precisamos que ele entre de forma forte, corrija nossa percepção. Como ele faz isso é que ele revela a Jesus para nós. Agora Jesus é a palavra escrita de Deus. Ele também é a palavra viva que se manifestou por meio do Espírito Santo. Então Deus se manifesta através do Espírito de Deus e através da palavra de Deus, ambos. Não há diferença. Não há discrepância entre os dois. Você tem que ter os dois. O que você precisa fazer no lugar secreto é permitir que o Espírito Santo ministre a você no poder, revelando Jesus a você. Agora há uma oração que Jesus me disse.
Você gostaria de saber qual é a oração que Jesus me disse? Ele disse: será respondido todas as vezes. Se você se humilhar sob a poderosa mão de Deus, eu o levantarei no devido tempo. Isso parece muito simples. Você vê que Deus habita com os humildes e contritos de coração. Então, só precisamos nos humilhar. Aceite o fato de que nem sempre sabemos o que é certo. Podemos estar enganados. Eu percebi que eu estava enganado quando conheci Jesus. Eu percebi que eu não dependia do Espírito Santo como deveria agora. Há algumas outras escrituras que quero compartilhar com você. Uma delas está em João 15:5. Jesus também disse: se você quer que uma oração seja respondida imediatamente, faça esta oração em João 15:5. Sem mim você não pode fazer nada. Então, Senhor, eu quero você em minha vida porque com você eu posso fazer todas as coisas. Você vê que a verdade é que temos que depender de Deus para se revelar a nós pelo Espírito. Então pense em Isaías. No capítulo 6 de Isaías, começando com o versículo 1, diz: foi no ano em que o rei Uzias morreu que eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono elevado. A cauda de seu manto enchia o templo. O versículo 2 diz: atendendo a ele estavam poderosos serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles estavam clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos do céu. A terra inteira está cheia de sua glória. Suas vozes abalaram o templo até seus alicerces. Todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: está tudo acabado. Estou condenado a isso. Eu sou um homem pecador. Eu tenho lábios imundos. Vivo entre um povo de lábios imundos, mas vi o Rei, o Senhor dos exércitos do céu. O versículo 6 diz então que um dos serafins voou até mim com uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou meus lábios com ela, disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Agora sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Portanto, temos que permitir que Deus no lugar secreto entre com sua justiça, com sua verdade absoluta. Saiba que Ele sabe coisas que você não sabe. Precisamos nos humilhar e permitir que Ele fale. Eu oro agora para que o Espírito do Senhor esteja se movendo de uma maneira grandiosa. Há muita correção acontecendo agora. Algumas pessoas sentem que realmente precisam de uma revisão. O Senhor quer fazer isso por você, mas aqui está o que Jesus disse: faça essas orações que serão respondidas imediatamente. Uma delas é: Senhor, eu quero ser humilde. Eu quero me humilhar diante de ti. Eu quero que você venha e habite comigo. Diz aqui que se a sua paixão exceder ao ponto de você realmente obedecer aos meus mandamentos, se você me amar tanto ao ponto de fazer com que você obedeça aos meus mandamentos, eu e meu Pai ficaremos tão satisfeitos que vamos vir e viver com você. Então, nós apenas oramos agora, Senhor, para que todas as pessoas que estão ouvindo recebam essa paixão para obedecer aos seus mandamentos, para recebê-lo. Nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus para que você possa nos exaltar no devido tempo. Peço ao Senhor Deus que nos submetamos a Ti agora. Vamos apenas fazer uma oração de consagração. Apenas repita isso depois de mim: Pai, em nome de Jesus, nos submetemos à Sua autoridade, Sua justiça. Você está sempre certo. Pai, nós apenas nos submetemos a isso agora mesmo. Você está governando e reinando em nossas vidas. Nós lhe damos total autoridade. Senti um poder naquela oração. Você vê que Deus responderá a essa oração imediatamente. Apenas diga: Senhor, eu me humilho diante de Ti agora. Você vê que a palavra de Deus está trabalhando em sua vida. Você só precisa ceder. Submeta-se a Ele. Está funcionando agora. O Senhor está me mostrando algumas coisas. O processo disso é que você recebeu palavras. O Senhor disse: alguns receberam palavras proféticas, mas ainda não aconteceram. O que aconteceu é que você precisa aceitar o que foi dito. Você precisa ceder essas sementes. Veja, aquelas palavras que foram ditas sobre você são sementes. Eles precisam crescer no solo do seu coração. Agora você precisa ceder. O que ele está dizendo é que você precisa se humilhar. Você não tem que resolver isso. O Senhor diz: estas palavras acontecerão. Quero dizer, Paulo disse a Timóteo: ouça, você recebeu o fogo de Deus. Então eu quero te perguntar uma coisa. Você está usando ativamente as palavras proféticas que foram ditas sobre você? Você está usando isso como guerra? Estou falando com algumas pessoas agora.
Você vê que a justiça de Deus faz com que a verdade de Deus prevaleça. A verdade de Deus é que Ele falou coisas sobre sua vida que devem acontecer, mas se ainda não aconteceram, talvez seja porque você só precisa fazer um ajuste em seu coração agora. Pare de tentar resolver isso. Apenas submeta-se à palavra do Senhor. Apenas se submeta a Deus. Humilha-te. Se você se submeter à poderosa mão de Deus que Ele vai te exaltar no devido tempo, então Ele vai te exaltar. Ele vai no devido tempo. Então pense sobre isso. Isaías teve uma mudança porque algo do outro reino tocou seus lábios. Você pode imaginar que nós, no Novo Testamento, temos o Espírito Santo agora. O Espírito Santo conhece a santidade como ninguém. O Espírito Santo é o mestre da santidade. Então o Espírito Santo foi dado a você se você nasceu de novo ou se é uma nova criatura, mas pense nisso. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito Santo está fazendo com que a justiça e a santidade prevaleçam em você. Portanto, tudo o que você precisa fazer é ceder a isso. Então veja, você tem tudo de acordo com 2 Pedro capítulo 1 versículos 3, 4 fala sobre essas preciosas promessas que nos foram dadas de que através delas podemos ser participantes da natureza divina, então só precisamos ceder ao que está dentro de nós. Pense nisso, se a justiça de Deus está dentro de você porque o Espírito Santo é parte do executor dessa justiça, então pense nisso. Você tem uma base dentro de você que é certa. Então é por isso que você pode dizer que sabe que há algo errado nisso ou pode dizer que está certo. É um testemunho que você tem. Isso porque o reino de Deus foi estabelecido dentro de você por meio do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está ativamente vivificando você agora. Você pode dizer: veja se você tem discernimento. Deus lhe deu um Espírito que é o mestre do discernimento. Então você pode discernir se algo está certo ou errado. Ao encerrarmos uma sessão, eu só quero que você entenda que a justiça é que Deus está certo. Tudo o que Ele faz é certo. Tudo o que Ele diz está certo. Tudo o que Ele planejou para a sua vida está certo. Portanto, considere essas coisas quando entrar no lugar secreto. Entenda que a justiça está governando e reinando em sua vida. Você só precisa se render a isso. Na verdade, é muito fácil se você não entregou sua vida a Jesus Cristo. Você precisa fazer isso neste momento. Apenas dê a Ele seu coração agora mesmo. Confie nele. A justiça de Deus será estabelecida dentro de você. Não há nada que fique no seu caminho porque a justiça de Deus é uma característica muito poderosa de Deus. É uma força poderosa em sua vida quando você se torna um cristão. Você precisa confiar nele. Agora, para encerrar, devo abordar isso. Alguns de vocês acham que não fizeram o que é certo para seus filhos. O Senhor está falando comigo agora. Você vê que se você passar algum tempo no lugar secreto, você está estabelecido em retidão. Você recebe a revelação do que é certo. Você entende que isso vai se espalhar para a sua família de todas as formas, porque se você está estabelecendo a retidão, então seus filhos serão estabelecidos na retidão. Eu quero que você tome uma decisão consciente a partir de agora de que vai retratar para seus filhos a retidão, as coisas certas. Você pode ensinar a seus filhos as coisas certas a fazer porque é isso que Deus faz. Assim é no céu. Você sabe quando eu estava no céu, tudo está certo. Nada está errado. Ninguém diz nada de errado. Ninguém faz nada de errado. Tudo é estabelecido na justiça. Tudo funciona perfeitamente. Este mundo é um mundo caído. É por isso que temos discrepâncias. Eu acredito que você foi encorajado hoje, mas lembre-se disso que Deus estabeleceu seu trono em justiça. Ele governa e reina do céu, mas também habita com os mansos e humildes de coração. Essa justiça está dentro de você. Obrigado por se juntar a mim hoje. O Lugar Secreto Episódio 5, Os benefícios de estar no lugar secreto. Próximo, Kevin Zadai. O Lugar Secreto, Episódio 6. Deus quer te dar justiça.